Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala com vocês é o HD. Tá? Nesse canal aqui nós vamos falar um pouquinho, vou dar um pouquinho da minha visão, da minha opinião aqui sobre vários assuntos, né, que tiver rolando por aí, né? E eu decidi começar aqui com esse assunto aqui do Luva de Pedreiro, né? O famigerado Irã de Santana Alves, mais conhecido aí como Luva de Pedreiro, né? Um cara bem, tem se mostrado bem controverso ultimamente, né? Sempre teve essa aura de humildade, né, de ser um garoto que veio de baixo, um garoto pobre e tal. Porém, agora já começam a surgir várias controvérsias, né, sobre a vida em geral dele, né, sobre o que ele tem feito aí com essa fama que ele ganhou repentinamente. Então nós vamos abordar aqui esse aspecto mais polêmico do nosso querido Irã, né, o luva de pedreiro, luva de predeiro, né, como alguns falam. Então vamos lá, né? A gente tem essa notícia aqui do portal Extra aqui, né? Justiça descobre que Luva de Pedreiro mentiu sobre milhões e contas aparecem com apenas R$ 65. Né? Influenciador pediu o desbloqueio do dinheiro dentro do processo movido pelo ex-empresário Alan Jesus. E aí, vocês acham que o Alan Jesus estava tão errado assim? Hein? Já estou achando que não, hein? Vamos ver o que eles dizem aqui. Há pouco mais de um mês para a audiência conciliatória entre Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, e Alan Jesus, seu ex-empresário, a justiça descobriu que o influenciador mentiu sobre o montante que teria em contas bloqueadas. Ele alegava ter tido 5,2 milhões, que é o valor da dívida, né, que ele tem aí com o Alan, bloqueados em 16 contas bancárias e chegou a pedir que pudesse ao menos ter acesso a 2,2 milhões, já que havia depositado em juízos outros 3 milhões. E agora, né? Pois é, se a justiça pegou, ele não estava falando a verdade. Então, esse dinheiro aí deve estar em algum outro lugar, né? Deve ter alguma outra pessoa que ficou responsável por isso e está movimentando no lugar dele, né? Porque não tem como, né? Você 16 com 16 contas bancárias e ter fechado vários contratos milionários e ter somente R$ 65, né? É meio controverso, para dizer o mínimo. Seguindo aqui. Ao conseguirem a quebra de sigilo bancário de Luva de Pedreiro, os advogados de Alan descobriram, porém, que o influenciador só possui R$ 65 em todas as 16 contas bancárias em seu nome. Ou seja, ele não tinha como receber os milhões que afirmava possuir. E isso pode tornar o processo ainda mais longo. Ou seja, não está no nome dele, né, pessoal? Não está no nome dele, tá por aí. Deve ter algum empresário, algum familiar, alguém que gerencia, né, recebe esse dinheiro justamente para não ter que passar pelo nome dele. E é aí que o Alan Jesus está buscando. Abre aspas, fomos surpreendidos ao tomar conhecimento de que o bloqueio judicial das contas do Sr. Irã resultou em um saldo ínfimo de R$ 65. Ao analisarmos outros elementos, notadamente a ampla notoriedade pública do influenciador, identificamos indícios robustos de possível ocultação de bens e valores. Observam Leonardo Gomes e Rodrigo Salomão, advogados de Alan Jesus. Por ocultação de bens e valores, lê-se a compra de uma casa no valor de 1 milhão em João Pessoa, no ano passado, além de outros bens materiais, viagens, carros e uma vida bastante confortável para os tais R$ 65. É, no mínimo estranho para dizer, né? Ainda mais que o Alan Jesus, né, tinha, com certeza, quando era empresário dele, tinha acesso a muitas coisas aí, vários contratos publicitários, então ele sabe muito bem que o Luva de Pedreiro não tá só com R$ 65, né? Com certeza, eles estão tentando aí, como diria, né, dibrar o ex-empresário. Agora, os advogados de Alan querem que Luva de Pedreiro e seus advogados expliquem como o dinheiro desapareceu, já que as contas estavam bloqueadas e, teoricamente, sem acesso. Abre aspas. Em busca de uma solução consensual, o juízo designou de forma acertada uma audiência especial para o dia 27 de março, oportunidade na qual as partes poderão tentar conciliar suas posições e evitar maiores desgastes processuais. Todavia, caso não se obtenha um acordo,
não hesitaremos em adotar medidas mais enérgicas, reafirmando nosso compromisso com o fiel cumprimento das determinações judiciais. As contas do influenciador haviam sido bloqueadas porque ele descumpriu uma decisão judicial referente ao processo movido contra ele pelo antigo empresário, o que o impedia de movimentar o dinheiro até que regularizasse os depósitos mensais que deveria fazer em juízo, o que não foi feito. Então, né, tá bem claro aí, né, que ele, com certeza, eles desviaram esse dinheiro, né, para outras contas para evitar que o Alan Jesus recebesse, né? Porém, se não me engano, aliás, se não me engano, não, né? Ele tem direito a receber esse montante aí porque estava em contrato, né? Vamos lá, na última petição que os advogados de Luva fizeram, eles pediram que ao menos a quantia de R$ 2.095.267,35 fosse liberada para o influenciador. A justificativa é de que ele pagou, desde julho de 2022, R$ 3.104.732,65 de uma dívida apurada de 5,2 milhões. Nos meses de maio e junho de 2024, porém, as transferências não foram efetuadas, pois Luva disse que não teve rendimento nos 2 meses. O Extra procurou a equipe do Luva de Pedreiro para falar sobre o caso, mas ainda não teve resposta. É, pelo visto aí estava sendo pago, né? Porém, eles interromperam o pagamento e com certeza já com a intenção de brigar na justiça, né? De tentar desfazer, de se desconciliar do Alan Jesus, né? Que de repente não era o vilão, né, que todo mundo pensava que ele era nessa história, né? Ainda mais depois de toda a controvérsia que o Luva de Pedreiro vem sendo envolvido, né? Parece que cada passo que ele dá, ele se afunda mais em controvérsia. Entenda o caso. Em setembro do ano passado, a Justiça pediu a quebra de sigilo bancário de Irã Santana, o Luva de Pedreiro, dentro da disputa judicial com seu ex-empresário Alan Jesus. Ele teria que entregar todos os extratos de suas contas bancárias, além dos contratos com empresas que fecharam parcerias com ele nos últimos 12 meses. A pendenga judicial entre Luva e Alan já dura mais de um ano, e de acordo com a decisão judicial em vigor, o influenciador deve transferir mensalmente 30% dos rendimentos para o ex-empresário, até que se chegue a 5,2 milhões, que seria o valor da multa por rescisão contratual unilateral. O problema é que até agora é que parte dos extratos apresentados não condizem com o status do influenciador, que é meio óbvio, né? Pelo que a gente sabe aí, o Luva já teve contratos aí, né, com valores bem acima de 5,2 milhões, né? Será que não era mais fácil pagar? Eu me pergunto, será que não era mais fácil pagar, já que você está ganhando muito mais dinheiro que isso, e ficar numa boa? Mas, né, como parece que adora uma controvérsia, né, essa pendenga aí parece que ainda vai longe. Vai muito longe, né? Ainda mais que agora que ele tem feito vários, né, algumas aparições aí dizendo que consegue entrar onde ele quiser, que a empresa para contratar ele tem que ser muito top, né? Parece que ele saiu um pouquinho da casinha. E também teve aquele exposed, né, do o goleiro lá que era, não sei se ainda é amigo dele, né, que disse que o Luva não tá nem aí pra ele, né? Só que, né, é um cara que quando todo mundo tava por baixo, ele ajudou, né? O Luva de Pedreiro chegar onde ele tá. E hoje em dia, né? O mínimo que o Luva tinha que fazer era retribuir, né? Não sustentar o cara, mas, pô, retribuir de alguma forma, né? Porque é meio difícil, né? Você abandonar uma pessoa que teve ali junto contigo, né? Quando você estava subindo e quando você chega lá em cima, você esquece, né? De quem te ajudou. Mas então, que matéria é essa, né? Compartilhei um pouquinho aí sobre a minha visão, né? Do que eu penso sobre o caso. Vocês, eu queria ouvir de vocês também, o que que vocês pensam aí sobre o Luva, sobre toda essa situação que ele está envolvido aí, que chegamos aí a um ápice, né, dos acontecimentos. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se quiser, de repente eu posso fazer algum outro vídeo também, né? A gente pode aprofundar um pouquinho mais aí nessa história, tá? Essa é a minha visão.
Agora eu quero ouvir a visão de vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou!